A estrutura humana é profundamente resiliente. Eckhart Tolle nos ensina que aquilo que somos, em essência, é consciência indestrutível. Podemos ser afetados por eventos, por dores emocionais e traumas, mas nossa essência não pode ser destruída. O que nos fragiliza não é a realidade em si, mas a identificação inconsciente com pensamentos e histórias mentais. Ao invés de percebermos que temos uma força natural, um centro silencioso dentro de nós, acabamos acreditando nas ideias de fraqueza que nos foram ensinadas. E assim, vivemos como se fôssemos pequenos, frágeis e desprotegidos, sem notar que a verdadeira proteção nasce da clareza interior. A gente passa tanto tempo tentando parecer forte, tentando manter a pose, tentando convencer os outros e a nós mesmos de que está tudo bem. Mas a verdade é que a verdadeira força não faz barulho, ela não grita, não precisa provar nada. A verdadeira força é silenciosa e mora dentro de cada um de nós. Só que a gente esqueceu disso. A gente cresceu ouvindo que precisava ser algo além do que já é, que precisava conquistar, vencer, lutar, competir. E nessa corrida, a gente foi se afastando da própria essência. A estrutura humana é feita para durar, não só o corpo, mas essa parte que ninguém vê, esse centro de consciência que observa tudo, esse eu sou, silencioso, que já viu muita coisa e sobreviveu a tudo. Tem gente que se define pelos traumas, pela dor que passou, pela história de sofrimento, mas isso é só a casca. O que de fato você é aquilo que continua mesmo depois da pancada, mesmo depois da perda, mesmo depois da decepção. É aquilo que observa tudo, mas não se quebra. O problema é que a gente acredita demais nos pensamentos. E pensamento não é verdade. Pensamento é só um monte de frase repetida, coisa que alguém te disse, coisa que você viu, coisa que você inventou para se proteger. E aí você passa a vida inteira tentando se encaixar numa ideia que nem é sua. Acredita que é fraco, que não dá conta, que precisa de aprovação. E esse é o ponto. A fragilidade não vem da vida, vem da identificação com essas vozes dentro da cabeça. Você não é seus pensamentos. Você não é a sua história. Você não é aquilo que te disseram. Você é aquilo que assiste tudo isso. E mesmo assim continua. Você já notou que por trás do medo, por trás da ansiedade, por trás do caos, tem um espaço, um silêncio, uma paz que ninguém te ensinou, mas que está aí disponível, só esperando você reparar? Isso é você, sua essência real, sua casa interior, sua proteção verdadeira. Não vem de fora, nunca veio. Mas para acessar isso, precisa parar de correr, precisa se calar por dentro, precisa ter coragem de observar o que sente sem julgar, sem querer mudar, sem querer escapar. Porque a clareza só aparece quando você se aquieta. E quando você se aquieta, você lembra. Lembra que não precisa lutar contra a vida, que não precisa provar nada, que não precisa se encolher, porque você já tem tudo o que precisa aí dentro, só estava encoberto. É forte quem aceita, quem respira no meio do caos, quem olha para o medo e diz: ok, você pode estar aqui, mas você não manda em mim. É forte quem para de se esconder, quem decide se conhecer de verdade, quem encara o espelho e não foge. A força não está na rigidez, está na flexibilidade, está na consciência, está em confiar que a vida é mais inteligente do que a sua ansiedade. Então, se você ainda se sente pequeno, frágil, derrotado, volta para dentro.
fecha os olhos, sente a sua respiração e pergunta para si mesmo: quem é que está sentindo isso tudo? Porque quem pergunta já é maior que o problema. Quem observa já está acima do pensamento. E esse é o começo da libertação. Você não precisa se tornar nada, só precisa lembrar de quem você é de verdade. E o resto se ajeita, porque quando você se alinha com a sua essência, a vida te acompanha. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! Quando a gente era pequeno, tudo parecia enorme. O mundo, as pessoas, os sentimentos, tudo parecia maior do que a gente. E era mesmo, porque a gente não tinha escolha, não tinha palavras, não tinha ferramentas, só tinha a sensibilidade aberta. Tudo entrava direto, sem filtro. E quando algo doía, quando a rejeição chegava, quando o olhar duro de alguém feria, a gente não sabia o que fazer. Então a mente começou a criar um jeito de sobreviver. E aí nasceram as defesas, que hoje você chama de jeito de ser. Algumas pessoas viraram boazinhas demais, outras ficaram na defensiva. Algumas se tornaram controladoras, outras aprenderam a sumir. Mas por trás de tudo isso, havia uma criança tentando se proteger, tentando evitar a dor, tentando garantir algum tipo de aceitação, de amor, de segurança. O problema é que a gente cresceu, mas continuou usando o mesmo sistema. A dor passou, mas o escudo ficou. E hoje você nem percebe que está vivendo dentro dele. Se alguém te ignora, você já se fecha. Se algo sai do seu controle, você já entra em pânico. Se alguém discorda, você já se sente atacado. E não percebe que quem está reagindo não é o adulto, é o sistema antigo, a programação de um tempo em que você era indefeso. E é aí que começa a confusão. Porque você acha que é assim mesmo, que esse é seu jeito, mas não é. Você não é esse personagem que a mente criou para sobreviver. Você é aquilo que observa esse personagem. Você é o espaço que pode escolher diferente. Mas para isso, precisa de presença, precisa de consciência, precisa parar de viver no piloto automático. Porque enquanto você estiver reagindo, você não está vivendo, está repetindo. E repetir não é viver, é sobreviver dentro da mesma história que te machucou. Acordar disso é um choque, mas também é libertador. Porque você começa a perceber que não é fraco, que não é limitado, que não é vítima. Você apenas estava preso num padrão, num looping, num condicionamento. E tudo bem, não é culpa sua. Você fez o que pôde com o que tinha. Mas agora que sabe, agora que vê, agora que sente que tem um espaço novo dentro de você, não dá mais para continuar dormindo. Presença não é um conceito bonito, é uma prática. É quando você sente raiva e, ao invés de explodir, você observa. É quando alguém te rejeita e, ao invés de mendigar atenção, você respira. É quando a ansiedade aparece e você decide não fugir. Presença é escolher responder ao invés de reagir. É estar tão inteiro que o velho padrão até tenta te puxar, mas você já não entra mais no jogo, porque agora você sabe quem você é. E quando você começa a agir desse novo lugar, algo muda por dentro e por fora também, porque o mundo reage à sua vibração. Se você vibra carência, atrai desrespeito. Se você vibra medo, atrai controle. Mas quando você vibra presença, clareza, verdade,
o mundo percebe e começa a se reorganizar ao seu redor, porque você não está mais mendigando, está oferecendo, não está mais correndo, está habitando, não está mais lutando, está sendo. E esse ser, esse espaço silencioso, é o que você é de verdade. Não o nome, não o papel, não a dor, mas a consciência viva, que pode acolher tudo sem se perder em nada, que pode sentir sem se afogar, que pode lembrar da dor sem ser dominado por ela. Porque agora tem um chão dentro, agora tem uma âncora, agora tem uma escolha. E isso é liberdade. A maioria das pessoas não percebe, mas está brigando o tempo todo com o que já é, com o agora, com a vida como ela está se apresentando. E essa briga silenciosa que cansa, que desgasta, que cria um fundo de sofrimento crônico, mesmo quando aparentemente tudo vai bem. A pessoa acorda, vive, trabalha, mas sente que tem algo errado, como se carregasse um peso invisível, uma tensão que nunca some. Sabe por quê? Porque ela não está em paz com o momento, está resistindo a ele. E essa resistência não é algo que a gente faz de propósito, ela nasce do medo. Medo de não ser aceito, de falhar, de não dar conta, de perder o controle. Então, a gente se fecha, se defende, se sabota. E nem percebe que quem está no comando ali não é o eu verdadeiro. É um sistema de sobrevivência antigo, automático, que foi criado lá atrás quando a gente era pequeno demais para entender a vida. E seguimos assim, adultos por fora, mas reativos por dentro. E quando a gente vive assim, tudo se torna mais pesado do que precisa ser. Um simples não de alguém já ativa um gatilho. Uma crítica já vira rejeição pessoal. Um desafio no trabalho já vira um abismo de ansiedade. Porque estamos sempre lutando com os fantasmas, com aquilo que já passou. A vida bate na porta, mas quem atende é o medo. Quem responde é o trauma. Quem decide é a insegurança. E aí a gente se pergunta, por que nada flui? O sofrimento que persiste geralmente não vem do que está acontecendo agora, mas da nossa recusa em aceitar, da nossa tentativa de controlar o incontrolável, da nossa pressa em escapar de qualquer desconforto. A verdade é que a dor faz parte, mas o sofrimento prolongado, esse é opcional. Ele nasce quando a gente resiste, quando a gente quer que a realidade seja outra, quando a gente exige que o mundo se curve aos nossos desejos, e não se curva. Mas tem um jeito diferente de viver. Um jeito mais leve, mais verdadeiro. Começa quando a gente para de lutar com o que está sentindo. E apenas sente. Quando a gente para de querer mudar os outros e começa a se observar com sinceridade. Quando a gente respira fundo e diz para si mesmo: tá tudo bem sentir isso agora. Eu não preciso fugir. Essa atitude simples, de presença, já começa a dissolver o padrão. Já enfraquece o automático. Já devolve o poder para quem realmente somos. E aí, os relacionamentos mudam, porque você não reage mais como antes. A vida profissional muda, porque você deixa de agir por medo. As escolhas mudam, porque agora você está agindo com clareza, com consciência, com presença. E não mais com o peito fechado, querendo agradar ou se proteger. E é aí que a liberdade começa a aparecer. Quando você entende que não precisa mais obedecer àquela antiga programação que dizia que você era fraco, ou que precisava se moldar para ser amado. Você não veio aqui para ser uma versão editada de si mesmo. Você veio para ser inteiro, verdadeiro, presente. E isso só acontece quando você para de resistir, quando você aceita o agora, como ele é. Não porque você se acomodou, mas porque você entendeu que só se transforma aquilo que é aceito primeiro.
A vida só começa a mudar quando você para de correr dela e decide ficar, respirar, sentir, viver com autenticidade. Não espere o mundo te dar permissão para ser você. Você é quem deve se dar essa permissão. Agora, nesse momento. Não existe cenário perfeito, não existe garantia emocional, não existe manual de segurança. Existe apenas o agora. E a sua disposição de viver esse agora com presença, com coragem, com entrega. E acredite, é aí que a paz mora. É aí que a leveza começa. É aí que a vida ganha sentido. O sentimentalismo engana, porque à primeira vista parece sensibilidade, parece carinho, parece até compaixão. Mas quando a gente olha mais fundo, percebe que tem algo ali que não é limpo, que não é real. É como se a emoção estivesse forçada, carregada, como se tudo fosse maior do que deveria ser, pesado demais, dramático demais. O sentimentalismo não nasce da presença, nasce da mente querendo parecer boa, querendo mostrar que sente, mas não porque sente de verdade, e sim porque quer algo em troca. A pessoa sentimental não lida com o que sente, ela interpreta o que sente. Ela aumenta, ela dramatiza, porque isso dá a ela uma sensação de importância, de ser especial, de ser mais sensível que os outros. Mas por trás desse teatro emocional existe uma dor que não foi olhada de verdade. Existe uma carência, uma necessidade de ser vista, de ser cuidada, de ser protegida. E enquanto essa necessidade não for reconhecida com honestidade, o sentimentalismo continua sendo um disfarce, um escudo emocional. E esse escudo não protege. Ele aprisiona. A pessoa vive presa nas suas emoções. Tudo vira uma novela, tudo vira mágoa, tudo vira, olha o que fizeram comigo. E assim, ela se afasta da própria força, da própria clareza, porque está sempre afogada numa tempestade emocional que ela mesma cria. E o pior é que ela acredita que isso é ser sensível. Acredita que está mais conectada com os sentimentos, quando na verdade está presa no ego. O verdadeiro sentimento não grita, não exagera, não se exibe. O verdadeiro sentimento é silencioso. É firme. É claro. É quando você olha para alguém com empatia, sem precisar contar para todo mundo que fez isso. É quando você sente compaixão, mas não se afunda na dor do outro. É quando você sente tristeza, mas não transforma isso numa identidade. É quando você está presente com o que sente, sem virar refém daquilo. Tem gente que acha que se não demonstrar sofrimento, é porque não tem coração. E isso é mentira. Muitas vezes, quem mais sente é quem mais se cala, é quem mais observa, é quem mais age com amor silencioso, sem precisar fazer cena. Porque o amor verdadeiro não precisa de palco, não precisa de plateia, não precisa de explicação. Ele flui, ele age, ele cuida. E pronto. O sentimentalismo é a emoção aprisionada pelo ego, é o sentimento contaminado pela necessidade de controle, de aceitação, de destaque. E por isso, ele sempre dói mais do que precisa doer. Ele não permite leveza, não permite espontaneidade, tudo fica carregado, tudo vira drama, tudo vira questão pessoal. A pessoa não vive o agora, ela revive o passado e se prepara para a próxima ferida antes mesmo dela acontecer. E para sair disso, é preciso coragem. Coragem de se olhar com sinceridade, de admitir que muito do que você sente não é o que realmente sente, mas o que aprendeu a sentir para sobreviver, para agradar, para se sentir amado. E tá tudo bem, ninguém te ensinou diferente.
Mas agora você pode escolher outro caminho. Pode aprender a sentir sem se perder. Pode viver com o coração aberto, sem fazer dele um palco de sofrimento. A presença cura, porque ela mostra que o que você sente não precisa te dominar, que você pode sentir e, ao mesmo tempo, estar consciente, que você pode acolher sua dor sem virar a dor, que você pode se emocionar sem se afundar na emoção. E isso é maturidade emocional. É a libertação do sentimentalismo, é quando o ego não precisa mais usar a emoção para se afirmar, porque agora você está inteiro, presente, verdadeiro. Quando você para de interpretar e começa a viver, tudo muda. Os sentimentos fluem, as relações se tornam mais leves, as palavras ganham verdade, o silêncio ganha força. E aí, a vida deixa de ser uma novela e vira aquilo que sempre deveria ter sido. Uma experiência viva, simples, real, com dor e com beleza, com sombra e com luz, mas sem exagero, sem prisão, sem disfarce. Porque sentir, de verdade, não é sofrer demais. É estar ali, inteiro, sem drama, sem pressa e com o coração limpo. A morte. A morte. Poucas palavras despertam tanto desconforto como essa. A gente desvia, muda de assunto, inventa metáforas, mas no fundo o que existe é um medo profundo. Não da morte em si, mas do fim, da perda, da ausência. O ego acredita que tudo termina ali, que aquilo que a gente ama se apaga, desaparece, some. E é por isso que sofre tanto, porque ele não consegue enxergar além da forma. Mas quem está presente, quem vive conectado com o ser, sente outra coisa. Não nega a dor, não finge que não sente, mas também não se afoga nela. Porque percebe que o que se foi nunca foi só um corpo, nunca foi só uma voz, nunca foi só um olhar. O que se foi era e ainda é consciência viva, uma expressão única do todo, que apenas voltou para casa. E perceber isso muda tudo. A gente foi ensinado a fazer da morte um espetáculo, chorar alto, se desesperar, bater no peito, se culpar, criar todo tipo de drama, como se isso fosse prova de amor. Mas o verdadeiro amor não precisa provar nada. O verdadeiro amor silencia, respeita, acolhe a dor, sem fazer dela uma prisão, sem transformar o luto em identidade, sem usar a perda para justificar o sofrimento eterno. É claro que a ausência física dói, é claro que a saudade aperta, e isso é humano, isso é natural. Mas quando você olha para isso com presença, sem resistência, sem querer que seja diferente, o sofrimento começa a se transformar. E o que fica não é mais o desespero, é a gratidão, é a honra, é o amor que permanece. Porque amor de verdade não morre. A consciência não se apega ao tempo. Ela sabe que tudo tem um ciclo. Tudo nasce, cresce, se transforma, inclusive a vida. E quando a gente aprende a olhar a morte com reverência, com respeito, sem exagero, sem sentimentalismo, a gente descobre um portal, um acesso direto ao sagrado. Não o sagrado inventado, decorado, ritualizado, mas o sagrado vivido, sentido, presente no silêncio. Esse silêncio, essa paz que às vezes chega de repente no meio do luto, é a prova de que existe algo maior ali. Algo que a mente não explica, mas que o coração reconhece. É quando você para de resistir e começa a sentir de verdade, não o drama, mas a profundidade, não o medo, mas a aceitação. E aí, mesmo chorando,
Você sente paz, sente verdade, sente a presença viva de quem partiu, como se nunca tivesse ido embora. É nesse ponto que a dor deixa de ser uma prisão e vira sabedoria. É quando você entende que o outro não se foi, só mudou de forma, e que a única coisa que morreu foi a ilusão da separação. Porque no fundo, tudo está conectado. Tudo é consciência. Tudo é um. E o amor, esse sim, atravessa o tempo, o espaço e até a morte. A ausência de drama não é frieza. É maturidade espiritual. É quando você olha para a vida e também para a morte com olhos mais abertos, mais serenos, mais conscientes. É quando você para de lutar contra o inevitável e começa a dançar com o mistério. E isso não é ausência de sentimento, é presença verdadeira. É amor que não depende de forma. É fé que não depende de religião. É vida que não depende da matéria. Então, da próxima vez que o medo da morte bater ou que a dor da perda chegar, respira fundo, silencia e sente. Não tenta fugir, nem transformar em novela. Só sente e observa. Porque é aí, nesse espaço silencioso, que o sagrado se revela, não como ideia, mas como experiência viva, como certeza silenciosa de que, no fim das contas, nada realmente morre. Tudo apenas se transforma. Muita gente acha que sofre por causa do que acontece, mas não é bem assim. A dor real até existe, claro que existe, mas o sofrimento prolongado, aquele que te esgota, que te paralisa, que te deixa ruminando por dias, esse não vem dos fatos, vem da interpretação que a sua mente fez dos fatos. É a história que você contou para si mesmo depois que tudo aconteceu. A mente é assim, ela não quer só viver, ela quer entender, rotular, apontar culpado. E quando algo sai diferente do que ela esperava, ela grita: "Isso é injusto, isso não era para acontecer comigo, ninguém me entende." E esse monólogo mental vai criando uma névoa, uma cortina pesada, e você deixa de ver a realidade como ela é, passa a ver tudo pela lente da mágoa, da vítima, do ressentimento. Só que o problema dessa lente é que ela vicia. Quanto mais você usa, mais você acredita que o mundo está contra você, que a vida é difícil demais, que ninguém te valoriza, que você nasceu com menos sorte. E aí, sem perceber, você começa a procurar provas para manter essa história viva. E qualquer coisinha já serve como justificativa para reforçar o "coitado de mim." Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse ponto de vista é só isso, um ponto de vista, não é uma verdade absoluta. É só uma forma de olhar, uma escolha inconsciente que virou costume. E o mais bonito é que se é um ângulo, dá para mudar, dá para girar a câmera e olhar a mesma cena de outro jeito, com mais clareza, com mais maturidade, com mais presença. Às vezes, aquilo que parecia um castigo era uma libertação disfarçada. Às vezes, aquilo que parecia uma humilhação era só o universo te empurrando para dentro, para você se escutar, para você se enxergar, para você parar de esperar dos outros o que só você pode se dar. A rejeição pode virar redirecionamento. A perda pode virar limpeza. O caos pode virar nascimento. Tudo depende da lente. E essa lente é a sua consciência. Quanto mais presente você estiver, mais limpo fica o olhar. Mais fácil fica perceber que a vida não é pessoal, que ninguém acordou de manhã com o objetivo de te derrubar, que tudo está acontecendo para alguma coisa dentro de você crescer, expandir, acordar. Só que para enxergar isso, você precisa sair do papel de vítima, precisa largar o "porquê comigo" e começar a perguntar: para que isso chegou na minha vida? E essa pergunta muda tudo, porque ela te coloca no centro,
ela te devolve o poder. Ela te tira da passividade e te lembra que você é criador da sua experiência. Não dá para controlar tudo o que acontece, mas dá para escolher o significado que você dá. E esse significado é o que define se você vai crescer ou se afundar, se vai aprender ou repetir, se vai despertar ou dormir mais um pouco. Não é fácil, eu sei, mas também não é impossível. Começa com pequenos gestos, com pausas conscientes, com silêncios entre os pensamentos, com a decisão de não acreditar em tudo que a sua cabeça diz, com a humildade de rever certezas, com a coragem de mudar a história. A cada pensamento que surgir, pergunte: isso me fortalece ou me enfraquece? Isso me desperta ou me emburaca? Isso é verdade ou é só drama repetido? E vai percebendo que a maior parte do seu sofrimento é evitável, é mental, é criado por uma mente que foi programada para sobreviver, não para ser feliz. Mas agora você tem uma escolha. Pode reprogramar esse olhar, pode soltar o velho hábito de se encolher, de se culpar, de se acusar. Pode assumir um novo lugar dentro de si, um lugar mais claro, mais calmo, mais forte. Porque no fim das contas, a vida não te deve nada, mas te oferece tudo. Tudo o que você precisa para despertar está acontecendo agora, diante dos seus olhos. Basta você trocar a lente e começar a ver com o coração limpo. Por fim, a liberdade real começa quando deixamos de nos ver como vítimas e assumimos a responsabilidade por nossa experiência interior. Como diz Tolle, ser responsável não é se culpar, é reconhecer que temos poder de escolha a cada instante. A mente condicionada vai tentar repetir os velhos padrões, mas o despertar acontece quando notamos esse movimento e escolhemos não segui-lo. Passamos a viver mais de dentro para fora, mais atentos, mais autênticos, mais conectados e menos controlados pelos papéis sociais, pela pressão externa ou pelo medo de desagradar. A verdadeira espiritualidade não é decorar frases bonitas, é viver cada instante com presença, com verdade, com alma. Chega uma hora que a gente se cansa de apontar o dedo para fora, de dizer a culpa é deles, a vida é injusta, isso não era para acontecer comigo. Chega uma hora que a gente percebe que esse caminho não leva a lugar nenhum. Só prolonga a dor, só repete a história, só alimenta o mesmo vazio de sempre. E é aí que o jogo começa a virar, quando a gente começa a se olhar com mais coragem e diz para si mesmo: chega, agora eu assumo o volante. Isso não significa que você é culpado por tudo, não, significa que você está disposto a parar de terceirizar sua paz, sua força, sua alegria. Significa que você entendeu que a mudança que você tanto quer no mundo precisa primeiro acontecer dentro de você. Porque enquanto você continuar se colocando como vítima, nada muda. Você espera, reclama, se frustra e volta para o mesmo lugar. Mas quando você assume a responsabilidade pela sua experiência interior, você muda o tom da conversa com a vida. A mente vai gritar, claro que vai. Vai dizer, não foi você que errou, foram eles. Você é bonzinho demais, por isso sofre. Ninguém te entende. A mente vai tentar te puxar de volta para o antigo papel. O papel da pessoa que sofre, que espera, que se sente pequena diante das situações. Mas agora você já não é mais refém dessa narrativa. Agora você vê o jogo, vê a tentativa de manipulação interna e escolhe diferente. Esse é o verdadeiro despertar. Não é sobre virar uma pessoa perfeita, nem sobre fingir gratidão quando está doendo. É sobre ficar presente, mesmo quando tudo dentro de você quer fugir, quer culpar, quer gritar.
É sobre respirar fundo e perguntar: o que isso está me mostrando sobre mim? É sair do automático. É parar de obedecer à mente sem questionar. É lembrar que você não é os seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. E quando você começa a viver assim, de dentro para fora, algo muda, de verdade. Você começa a perceber que não precisa mais provar nada para ninguém, que não precisa se encaixar, que não precisa carregar o mundo nas costas. Você começa a dizer sim com o coração e não com paz. Você começa a respeitar seu tempo, sua energia, seus limites, sem culpa, sem drama, sem medo de desagradar. Você começa a sair dos papéis, sabe? Esses personagens que a sociedade impôs. O papel do forte que nunca chora, o papel do bonzinho que engole tudo, o papel da guerreira que nunca cansa. Você começa a perceber que você não precisa mais atuar. Pode apenas ser. E ser é leve, é livre, é verdadeiro. A verdadeira espiritualidade não mora nas frases prontas, não mora nas postagens bonitas, mora na forma como você trata quem está do seu lado, na forma como você reage quando algo não sai como planejou, mora no jeito que você se acolhe quando erra, na sua honestidade com o que sente, na sua presença nos momentos simples. A espiritualidade real é prática, é cotidiana, é silenciosa, é viva. E quanto mais você vive com presença, mais você percebe que não está sozinho, que existe algo dentro de você maior do que qualquer dor, mais sábio do que qualquer livro, mais forte do que qualquer desafio. E esse algo é a sua essência, sua consciência, seu ser, que sempre esteve aí, só esperando você se lembrar. Então, se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua já está pronta para dar esse passo, para sair do papel de vítima e entrar no papel de autor da sua própria história. E não precisa de pressa, nem de perfeição. Só precisa de presença, de escolha, de um passo de cada vez. A vida não exige que você seja imbatível, exige apenas que você esteja inteiro, aqui, agora, com o coração aberto, com os olhos limpos, com a alma presente. E quando você vive assim, nada te derruba por completo. Nada te afasta de quem você é. Porque agora você entendeu que o seu centro não está no que acontece, mas na forma como você escolhe viver cada instante. E isso, meu amigo, isso é liberdade de verdade. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.